Olá galera, tudo bem? Boa tarde. Professor Rosinaldo, Faculdade Unicampo, e hoje eu estou aqui para mais uma aula com vocês para discutir mais uma teoria aí da administração, e hoje vamos falar do Fordismo. Então, quando a gente fala de Fordismo, nós lembramos que se trata de um sistema de produção industrial que foi muito utilizado no século XX. E o nome desse sistema, claro, ele levou o nome do seu precursor, Henry Ford, tá? O senhor Henry Ford, fundador da Ford Motor Company, que foi um nome de referência aí no meio empresarial do século XX. Tá? Mas antes de dar sequência, eu quero só fazer uma contextualização ali da nossa linha de avanço da produtividade, do processo de produtividade. Então nós tínhamos aí na Idade Média a Europa com o artesanato, foi onde começou essa discussão. Depois a Inglaterra com o início da Revolução Industrial, saímos aí do processo agrícola para um processo mais mecanizado. Vimos então dentro desse processo Adam Smith, depois vimos um pouquinho de Taylor, dentro já da administração científica. Agora avançamos e já na década de 1900 chegamos aos Estados Unidos com Henry Ford e vamos ver um pouquinho hoje na nossa aula a produção em série, como que esse fator de processo de produção impactou toda uma indústria automobilística e todo mais o segmento industrial pela sua forma de produtividade. E na próxima aula, adiantando, a gente vai ver o toyotismo, aí já é um sistema japonês, já dentro da década de 1990, tá? A gente vai ver então um pouquinho na sequência como que foi o sistema de Toyota de produção, tá? Mas voltando aqui no Fordismo, então ele foi considerado o Fordismo como um conjunto de práticas de controle de trabalho. E não só de trabalho, legal pensar, mas de tecnologia, de comportamento de consumo, de comportamento das pessoas, inclusive do poder político-econômico da época, com que se configurou dentro do processo do Fordismo. Tá? Isso se estendeu no pós-guerra, claro, ele foi na década de 1945 até mais ou menos 1970, e aí foi considerado um período de expansão no pós-guerra. Legal? E Ford ele transformou, vamos dizer, até de forma radical, toda a indústria automobilística. Vou dizer para vocês, então, quem foi Henry Ford. Henry Ford ele nasceu em julho de 1863, em Michigan, nos Estados Unidos. Ele trabalhava com seu pai, de família, e com aproximadamente 12 anos, o pai dele levou ele para conhecer em Detroit uma linha de montagem de trens. Tá? E foi ali que ele pegou gosto, pegou paixão. Claro que na fazenda ele retrabalhava com o pai dele, ajudando a manutenção de tratores. Tá? E com o passar do tempo, essa própria empresa contratou Ford para auxiliar ele na indústria, e ele já criou um processo de redução de 20% das dimensões das locomotivas de forma a ser mais eficiente. Tá? Começou por aí. Em 1883 ele foi estudar, fez engenharia em Detroit mesmo, e aí a gente percebe de novo como que a nossa administração tem aí um cunho, um pezinho dentro da engenharia. Tá? Então ele foi engenheiro de formação, e nesse período, enquanto vários estudiosos discutiam alguma ideia de usar motor a vapor ou elétrico, Henry Ford ele vinha numa outra linha de pensamento, com suas experiências, para usar motor a combustão interna, que era o uso de etanol ou de gasolina como combustível. Tá? Então ele já vinha numa linha mais inovadora. Tá? Então finalmente Ford inaugurou sua própria garagem, que era considerado na época com essa nomenclatura, e ele construiu um quadriciclo de motor traseiro de 4 cilindros, com radiador, com roda de bicicletas. Tá? Então depois vocês podem, se tiver curiosidade, dar uma olhadinha na internet como que isso foi bem inovador para a época. Tá? E depois desse projeto, a empresa de Detroit, que ele trabalhava, contratou ele, né, quando ele fez essa demonstração, para ele dar sequência em mais alguns projetos. Tá? Sintetizando, e aí a gente vai avançar, em 1896, quando ele já tinha 40 anos de idade, ele reuniu ali com mais 11 investidores, com um total de $28 mil apenas, e ele fundou a Ford, que era a Ford Motor Company. Tá? No ano seguinte, então vamos considerar em 1897, eles lançaram o 999. Tá? Era um automóvel de corrida, e deu bastante resultado, vendeu bem, e na época eles investiram bastante em carros de corrida. Tá? Só depois, em 1908, que eles apresentaram o famoso modelo T. Tá? Foi um sucesso para a época, o automóvel foi um sucesso tão grande
que dentro de um ano eles venderam 10 mil unidades. Tá? Para ter uma noção, vamos pensar agora em algumas estratégias que Ford fez para que essa venda acontecesse. Tá? Então, para atrair esses potenciais compradores, Ford fez uma estratégia de marketing que fazia um anúncio assim: Ford é melhor automóvel, não porque é mais barato, mas porque vale mais. Tá? E com este marketing, Henry Ford passou a vender na época 18 mil unidades por ano, chegando lá em 1913 com uma marca de 200 mil carros vendidos, 200 mil Ford T vendido em um ano. Tá? Mas eu quero dizer que a ênfase, então, desse sucesso de produção também não era só a questão de vendas, mas ele começou dentro do processo da linha de montagem. Tá? Foi ali que tinha todo o ideal de Ford, foi ali que ele idealizou como seria o processo de montagem, como que ele podia alocar as pessoas certas dentro de cada setor para que esse resultado desse tão eficiente assim com vendas também. Tá? Então esse é o principal ponto de discussão do Fordismo, como que alocar as pessoas e os recursos de forma que uma produção em série pudesse aí ter um resultado tão significativo. Ele fazia com que cada peça chegasse ao trabalhador que tinha uma função clara específica, então a produção em série ele tinha esse rito, cada pessoa trabalhava numa única função, numa única máquina, num único equipamento, e vocês percebem então que ele veio muito na linha aí, taylorista, né? Então o Taylor já discutia esse processo de redução de espaço, tanto é que ele discutiu tempos e movimentos, e aí Ford veio também na sequência nesse mesmo pensamento. Tá? Mas como que Ford pensou nisso? Tá? E aí a gente volta na estratégia de marketing pensar no benchmark. O que é benchmark? Né? Você faz análise de outro ambiente, de outra empresa, de uma estratégia que está dando resultado para também fazer implantar na sua. Tá? Então esse foi chamado de sistema de estação. Ele idealizou depois que ele conheceu o trabalho dos empacotadores de carne. Ele foi em Chicago, ele conheceu então a linha de montagem de carne, onde os pedaços de carne se moviam por ganchos e corria por meio de uma linha, e toda a carcaça do animal era desmontada então a partir da passagem nesse processo de produção. E ele aplicou dentro da empresa dele, dentro da indústria dele, a mesma forma da produção de carro. Por isso que era feito por linhas de montagem a partir de uma esteira rolante de borrachas, né? E aí as pessoas iam trabalhando dentro desse processo de produção. Tá? Então ele verticalizou toda a produção, foi chamado de verticalização da produção. E o que era interessante, ele, para evitar que os fornecedores demorassem no prazo de entrega, para cumprir prazo e tal, ele criava empresas para a própria matéria-prima que ele precisava. Só para vocês terem uma noção de ideia, aqui no Brasil, em 1928, ele criou uma empresa na Amazônia para fazer borrachas, que era a base de seringas, né, os seringais, né? Mas infelizmente o empreendimento que era para durar 50 anos deu só duração de 17 anos na época. 1945 encerrou essas empresas lá em função das pragas na seringueira. Mas a estratégia dele era essa: por dificuldade da mão de obra, da minha matéria-prima atrasar meu processo de produção, eu também criava empresas que me fornecessem matéria-prima específica para mim. Então, era a estratégia de eficiência. Tá? Então, a partir de 1913, a produção fordista fez com que cada automóvel fosse montado em 93 minutos apenas. Era o recorde da época. Tá? E em 1914, Ford lançou a sua maior frase de marketing, de slogan, que era: quanto ao meu automóvel, as pessoas podem tê-lo em qualquer cor, desde que seja preta. E por que isso? Porque na linha de produção fordista, a preta é a que secava mais rápido, a cor preta é a que secava mais rápido. E claro, fluía muito mais na hora da venda. Então ele fazia toda a campanha para que as pessoas comprassem o Ford preto. Tá? Como consequência, claro, o principal produto, o Ford T, a partir de 1915, passou ao custo de $850 para $490. E claro, isso impactou nas vendas, né? Ele começou a produzir 300 mil unidades por ano. Só nos Estados Unidos foi vendido 500 mil Ford T em um ano. Tá? Além disso, vamos considerar o contexto e como que ele pôde idealizar tudo isso. Né? Antes de Ford, o que inclusive foi o lema o tema da nossa aula, né? Vimos então tempos e movimentos dentro da administração científica, como que
Taylor já vinha com essa discussão e Ford simplesmente adaptou essa realidade aí, tá? Então foi chamado de movimento taylorista fordista. Por quê? Porque a produção integrada é substituída pela produção seriada e tinha todo um processo de mudança de layout da fábrica. Tanto é que agora era esteira, né? O processo era individualizado. Porque em 1890, Taylor ele criou o Tempos e Movimentos dentro dos processos industriais. Em 1910, Ford também criou o processo em série dentro da linha de montagem. A ideia era menor custo e maior produtividade, maior rentabilidade também. Por isso que foi considerado Taylorismo-Fordismo, que um vinha da sequência de outro. Então vamos considerar que de 1890 a 1930, Taylor e outros pesquisadores da época, né, o que mais se destacou da época foi Taylor, eles buscavam determinar cientificamente, por isso que era chamado de administração científica, de novo aí retomando para vocês, os melhores métodos para que a empresa pudesse trabalhar na linha de produção, tá? Então a gente percebe que Ford absorveu todos os aspectos aí tayloristas. E cada função dentro da fábrica, dentro dos operários, era parcelado em unidades menores, em unidades muito pequenas, de modo que cada um pudesse ser padronizada, acelerada, individualizada e cada um pudesse ser, inclusive, ser especialista na sua linha de montagem, tá? As peças e os conjuntos que eram montados nos veículos, eles passaram a ser movimentados por transportadores feitos de correias, como nós falamos há pouco, tá? E os trabalhadores também integrados em quantidades menores, tá? Legal? Só para a gente sintetizar então, quero falar de uma nova estratégia que Ford fez, dessa vez para a linha de recursos humanos, pensando aí, né? Como todo esse processo de produção em massa, produção em série, os empregados faziam uma atividade única, e começou a gerar então um processo de desmotivação, porque era uma atividade muito entediante e tal. O que Ford pensou para resolver também essa situação, tá? Ele tomou consciência disso, né? E lá em 1914 ele lançou um projeto chamado $5 por dia. Pensa que à época eles recebiam $2,85, mais ou menos em média, por dia. E agora ele alterou um valor de remuneração, a estratégia de remuneração, para $5 por dia, para tentar motivar esse grupo. Além disso, ele reduziu de 10 horas diárias por dia para trabalhar apenas 8 horas por dia dentro da fábrica, tá? E ele criou também um departamento chamado Departamento Sociológico, né, que hoje, se a gente for discutir, seria o nosso comportamento organizacional dentro da psicologia organizacional, que era estabelecer regras de convivência, estabelecer normas de comportamento entre os empregados para que ele pudesse viver melhor ou ter uma qualidade de vida dentro do trabalho melhor, e isso deu um resultado muito significativo para a época, tá? Então, mais uma vez, ele mostrou como ser um estrategista, pensando em como que a produtividade ela possui relação direta com o comportamento e a interação das pessoas. Então, percebe que ele vem bem realmente dentro da linha aí taylorista, tá? Uma nova estratégia de Ford, então ele foi considerado aí como pioneiro do capitalismo do bem-estar social, que era concebido então para melhorar a situação dos empregados e reduzir a rotatividade no emprego. Só para vocês terem ideia, gente, uma indústria da época, quando ele precisava de 100 vagas, eles contratavam 300 pessoas, sabendo que ia ter uma rotatividade muito alta, porque as condições de trabalho eram ruins, os salários eram baixos, e Ford conseguiu resolver dentro da indústria dele, reduzindo então a rotatividade, mantendo o empregado mais estável na empresa, tá? Então, algumas questões que a gente se coloca hoje, ou era colocado para a época também, né? Como escolher pessoas para exercer os cargos e funções dentro do planejamento que ele faria. Então, era uma dificuldade que ele se superou. Também como adaptar os indivíduos nas tarefas parceladas e padronizadas. Isso foi uma cultura que levou tempo, né? Claro que depois a gente vai ver algumas críticas sobre isso. Como que eu vou disciplinar cada operário para garantir a execução coletiva do trabalho? Então, pensa que de vários desafios, e além disso, ainda tem um sistema de recompensa. Será que essa forma de remuneração, será que tudo isso daria resultado? Com certeza isso deu resultado, né? Porque foi muito bem vendido os automóveis. E Ford, nesse período, ele publicou 3 livros dentro da vida dele, tá? O primeiro livro ele fez lá em 1922, que teve como título Minha Vida e Minha Obra.
Minha Vida e Obra, desculpa. Depois, em 1926, ele lançou o livro chamado Hoje e Amanhã. E em 1929, ele lançou o último livro, que era Filosofia de Trabalho. Nesse livro, ele mostrou todas as suas experiências e tudo aquilo que envolvia nas suas práticas na indústria. Tá? Então, sintetizando para vocês, o Taylorismo e o Fordismo são formas de organização da produção industrial que revolucionou o trabalho fabril durante o século XX. Esses dois sistemas, ele visava a maximização da produção e do lucro. Tanto o Taylorismo quanto o Fordismo tinha como objetivo a ampliação da produção em um menor espaço de tempo por meio da exploração da força de trabalho, dos operários que estavam ali, claro. E o sucesso desses dois modelos de produção foi tanto que muitas empresas adotaram as técnicas desenvolvidas pelos dois, tanto Taylor quanto Fayol, inclusive até nos dias de hoje. Mas teve crítica também a esse modelo, né? Inclusive o filme Charlie Chaplin, representado lá pelos tempos modernos, percebe quando as cenas marcantes do filme, que foi uma das críticas também ao modelo Fordismo, é quando o Carlito, que era o personagem principal do filme, ele fica preso entre as engrenagens da máquina. E isso era dito como, se confunde como o próprio, como ele fazia parte da máquina, né? Essa geração de unicidade de trabalho faz com que o homem ele fizesse como se fosse uma engrenagem dentro desse processo. Se a gente for pensar, não é muito diferente nos dias de hoje, né? Pela mecanização das ações, o alto índice de cansaço, o estresse que tinha da época, acontece também muito hoje, tá? E isso acontecia, um índice de acidente no trabalho muito alto. Então, umas críticas bem pesadas para a época, tá? O trabalho dos operários era rotinizado, disciplinado, repetitivo, as tarefas parceladas deixavam que o empregado também perdesse um pouco a sua qualificação, ou seja, então ficava com muita função, uma única função muito tempo, ficava lá 20, 30 anos, tá? Legal? E aí, dentro do Fordismo, teve 3 princípios básicos. O primeiro era o princípio da intensificação, que era diminuir o tempo de produção, tá? com emprego imediato de equipamentos específicos, matéria-prima rápida. O segundo princípio é o princípio da economicidade, que era reduzir o número de estoque ao nível mínimo possível. E por fim, o princípio da produtividade, que era aumentar a capacidade de produção do indivíduo. Tá? Então percebe que esses 3 princípios do Fordismo fez com que ele alavancasse todo o seu processo fabril. Mas, na década de 70, começou a crise do Fordismo. Né? Como todo o processo, ele chegou a uma época também aí de decadência. Tá? Primeiro, os ganhos de produtividade começou a cair, ficou decrescente. Começou a gerar algumas greves entre os empregados, alguns conflitos. Tá? A crise do Estado, a própria redefinição do papel do Estado, essas mudanças econômicas e políticas. Depois o Japão começou a ganhar competitividade, e aí vai ser a nossa próxima aula, vou dar só um spoiler, né? Isso aí também levou em conta a própria crise do petróleo que teve em 1973. Tá? E claro, o declínio do Fordismo começou a ser acentuado, né? Ele tinha uma postura muito centralizadora, Henry Ford, tanto é que o seu legado teve dificuldade de sequência, os próprios filhos tiveram dificuldade de sequência das atividades do pai em função da sua característica centralizadora. Tá? Ele não respondia mais rápido às mudanças do seu tempo, e o domínio sobre o mercado de automóveis começou a ser tomado então pelo Japão à época. Tá? Então, na década de 80, o Fordismo entrou em colapso, entrou em declínio, com o surgimento do novo sistema de produção, que era mais eficiente. Né? Então, de novo, vai ser esse o nosso tema da próxima aula. Tá? Surgiu aí no Japão. E aí, como que isso tomou todo o Fordismo para a época. Tá? Atualmente, como está a Ford? Atualmente, a empresa ela situa-se ainda entre um dos grupos mundiais, os maiores grupos mundiais construtores de automóveis, claro, né? Devido a seus altos rendimentos. Durante muitos anos, Ford foi o número 2 global, atrás só da Chevrolet, da GM, tá? E hoje ainda está entre as 500 maiores corporações dentro desse segmento e dentro do fator econômico. Tá? Ford tem hoje fábricas em muitos países do mundo, e o que é legal, eles conseguem se adaptar à cultura local, à realidade do país, em todas as características.
né? Ele possui um alto investimento em tecnologia, inclusive Ford foi a primeira empresa a atuar com e-commerce, para vocês terem noção, tá? Dentro desse segmento de negócio virtual, negócio eletrônico, Ford começou. Legal? Essa foi a nossa aula de hoje. Compreender então um pouquinho como que foi, de forma mais sintetizada, claro, né? Como foi o Fordismo, sequenciado aí do Taylorismo, né? E ainda até hoje tem dissidentes e as aplicações dentro do Fordismo acontecem até hoje. E na próxima aula a gente continua falando agora do Toyotismo, que vou dizer assim, que veio na sequência com um novo processo de uma cultura diferente, uma cultura japonesa de produção, a concepção com base na qualidade total, e essa vai ser a discussão aí fechando o ciclo da década de 1900, 1980 mais ou menos, tá bom? Obrigado, gente, e até breve. Encerra, Maria.